Eu gostaria de, inicialmente, agradecer pelo convite, CAD e SOCEG, e pela organização do evento, e também ao Roberto e ao Carlos pela estruturação de uma brilhante, né, simpósio. E, começando, eu gostaria de apresentar palestrante da mesa redonda como novas tendências em exercício físico e saúde, será a profissional Thalita Ponce Sobral. Thalita é graduada em Educação Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com mestrado em Endocrinologia, doutoranda também em Endocrinologia na mesma universidade, a UFRJ, e é professora civil do curso de formação de oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Thalita, você terá 10 minutos para fazer a tua apresentação, né? Fique à disposição. Obrigada. Pode compartilhar aqui a tela, né? Isso, por tá, favor. Ok. Obrigada. Todos conseguem ver? Todos conseguem ver aqui? Não escuto você, Reinaldo. Sim, só amplia, está no modo reduzido. Aí, Agora ótimo. ampliei. Tá ótimo, obrigada. Bom, então eu vou começar a minha fala agradecendo a oportunidade de estar aqui, né, de tentar colaborar e trazer informações que estão a respeito da minha vida, porque eu também tenho diabetes tipo 1 há 19 anos, né, de um interesse de estudo que eu tenho projetos aí para o futuro para trabalhar com diabetes. Então, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o impacto da intensidade do treinamento na glicemia e como administrar. Então, para começar a falar, eu sempre gosto de enfatizar que o exercício físico é uma forma específica de atividade física, que é estruturada, planejada e com o objetivo de melhorar o condicionamento físico e a saúde. Sempre gosto de frisar isso, né? Diferenciar as nomenclaturas. E a partir daí a gente começa a falar um pouco da fisiologia do exercício físico. Quando a gente começa o exercício físico, quando a gente começa uma sessão de treinamento, imediatamente, né, o nosso corpo vai lançar a mão do nosso glicogênio muscular, de triglicerídeos, e com o passar do tempo, dentro dessa sessão de treinamento, a gente começa a sinalizar para ver uma redução da atividade da insulina e um aumento da atividade do glucagon. Bom, o que isso quer dizer para a gente em termos de exercício físico? A insulina ela é responsável por ser uma facilitadora, né? Ela vai ajudar a glicose a entrar na célula, né? Translocação de GLUT4, todas aquelas informações que a gente conhece lá desde a faculdade. Então, quando você está em atividade física, você aumenta a sensibilidade da insulina, torna ela mais eficiente, da mesma maneira que a gente também acaba por estimular, sinalizar para vias não insulínicas de captação da glicose. Ou seja, eu estou muito mais eficiente na captação da minha glicose durante o exercício físico. Já o glucagon, ele tem uma informação diferente. Ele vai sinalizar para o fígado para liberar glicose. Então, por que o glucagon vai precisar, num determinado momento, sinalizar para o fígado para liberar a glicose? Porque com o passar do treinamento, como eu falei, a gente está mais eficiente, a gente está captando mais glicose e existem regiões, que é a musculatura ali periférica, que está exigindo mais. Só que os nossos órgãos vitais também precisam dessa glicose para atuar. Então, é necessário que o glucagon atue liberando glicose através do fígado, né, para que a gente mantenha uma homeostase glicolítica. E aí é a hora que vem a dúvida. E na pessoa com diabetes, né, como é que isso se manifesta? A pessoa não tem a presença da insulina ou tem uma presença insuficiente daquela insulina. E aí, se ela não estiver fazendo o tratamento adequado, o que vai acontecer? Você pode até pensar, Thalita, tudo bem, ela aumentou a sinalização para vias não insulínicas de captação de glicose, está tudo bem. Não está tudo bem. Porque a insulina também vai moderar lá no fígado essa produção de glicose. Ela vai dizer para ele, olha, já temos a quantidade suficiente para a demanda, enfim, vai haver uma comunicação. Então, se a pessoa não tem presença da insulina ou uma presença insuficiente dessa insulina, né, muito abaixo do necessário, ela pode acabar o treinamento com níveis elevados de glicose, que não é o nosso objetivo. Né? O objetivo é que a gente consiga essa homeostase glicolítica para uma melhor eficiência do treinamento e controle geral da glicemia ou para pessoas normais uma boa eficiência do treinamento. Como a gente tem um tempo um pouco reduzido, a gente já vai dar um pulo aí para falar da questão da intensidade do treinamento. Por quê?
O treinamento físico, né, por muito tempo para pessoas com diabetes, ele era dito como treinamento moderado, né, porque você tem uma melhor absorção da glicose dentro dessas vias que eu expliquei, você deixa mais eficiente a via insulínica, ativando também vias não insulínicas de captação de glicose. Então, sempre foi muito falado sobre o treinamento moderado. E aí eu trago para vocês um trabalho de 2015 que fala que tanto o HIIT quanto o treinamento aeróbio contínuo com intensidade moderada estão ligados a parâmetros, a melhora nos parâmetros glicolíticos e cardiovasculares, tanto em grupos saudáveis quanto em grupos com complicações metabólicas. E aí eles enfatizam que o HIIT, que é esse treinamento intervalado de alta intensidade, pode apresentar maiores benefícios. Aí vamos lá, a gente passou bastante tempo acreditando nesse benefício maior no treinamento contínuo, e agora vem essa informação do HIIT. Com o posicionamento da SBD já, de 2019, Sociedade Brasileira de Diabetes, e 2020, sinalizando isso também, né? Corroborando com essa ideia. Então, o que a SBD diz? Que tanto o HIIT quanto o treinamento contínuo moderado, eles vão ter uma resposta similar na melhora do VO2 de pico e da rigidez arterial. Só que aí eles enfatizam por que o HIIT, eles vão falar aqui agora por que o HIIT talvez traga um benefício maior. Eles falam em maior estabilidade glicêmica. Caramba, então o treinamento intervalado de alta intensidade traz maior estabilidade glicêmica? Como que a gente vai compreender isso? A gente vai destrinchar um pouquinho os dois tipos de metabolismo, o predominantemente aeróbico e o anaeróbio, que está relacionado ao treinamento intervalado de alta intensidade ou treinamento de força. Quando a gente tem um metabolismo predominantemente aeróbio, né, a gente tem a glicólise aeróbia acontecendo, durante essa cascata de acontecimentos, a gente tem um oxigênio presente, suficiente, que é o que caracteriza ser um metabolismo aeróbio, né? E aí, o que a gente vai ter no final dessa cascata de acontecimentos? Liberação de gás carbônico, oxigênio e síntese de ATP, que é responsável pela nossa produção de energia, né, para realizar as atividades. Quando a gente está numa condição de metabolismo predominantemente anaeróbio, no final, né, durante essa cascata, a gente tem um oxigênio insuficiente, e aí, além da liberação do ATP, a gente tem a liberação de ácido lático. E aí, o que esse ácido lático, o que esse lactato vai fazer no nosso corpo? Aí é o grande barato para a gente entender por que ele vai causar. É agora que a gente vai tentar entender por que a alta intensidade apresenta maior estabilidade glicêmica. Vamos lá tentar discutir isso um pouco. Quando a gente tem essa glicólise numa condição de metabolismo predominantemente anaeróbio, a gente vai ter a liberação do ATP e de 2 moléculas de piruvato, que vai se converter em lactato, que, entre outras conversões mais bioquímicas, que a gente precisaria de um tempo maior para discutir, dentro do fígado vão participar da gliconeogênese, que é responsável por liberar a glicose de volta para a corrente, né? Quando a gente tem esse estímulo a liberar a glicose de volta para a corrente, a gente começa a trabalhar elevando os níveis glicêmicos. Diferente no aeróbio, que a gente vai ter um consumo maior. Nesse a gente consome, mas também sinaliza para subir, para trazer de volta isso, né, essa glicose. E aí que é o grande barato, você tem uma resposta de subida da glicose. A partir daí, desde os últimos posicionamentos da SBD, eles já falam em intercalar o treinamento. Você sugerir para pessoas com diabetes trabalhar ou com trabalhar com treinamento de força inicialmente, para você ter estímulo, né, a essa condição anaeróbia, esse metabolismo predominantemente anaeróbio, elevar os níveis glicêmicos e depois você trabalha com o aeróbio para melhorar a captação, o consumo dessa glicose. E qual é o benefício para a pessoa com diabetes de trabalhar dessa maneira? O benefício é você evitar o risco dela fazer uma hipoglicemia durante o treinamento ou após o treinamento. Por quê? Já falei para vocês que durante o treinamento, numa condição aeróbia predominante, a gente tem toda aquela cascata de acontecimentos liberando energia e consumindo bastante a glicose. E após o treinamento, 2 horas após o treinamento, a gente tem ainda potencializadas as vias não insulínicas de captação de glicose. Ela tem atuação delas ainda. E até 48 horas após o treinamento, a gente tem as vias insulínicas que também estão mais sensibilizadas, que seriam até relacionadas aos efeitos crônicos do exercício físico para o bom controle do
Então, é mais ou menos esse é o grande segredo para administrar. Né? É você trabalhar com alta intensidade, depois com moderado, que você vai evitar a hipoglicemia durante o treino, pós o treino, deixando mais eficiente o treinamento. Eu vou finalizar a minha fala trazendo algo que eu acho muito relevante e muito importante para quem trabalha com pessoas com diabetes, que são os níveis glicêmicos pré-treinamento, para que a gente venha evitar um evento de risco de hipoglicemia ou de finalizar o treinamento com uma hiperglicemia. Né? Então, assim, se você vai começar o treinamento com o seu aluno e a glicemia está abaixo de 90, isso aqui é uma informação do posicionamento da SBD de 2019 e 2020, vai fazer uma ingestão de carboidrato de 15 a 30 gramas, esperar 15 a 30 minutos e aferir novamente antes de iniciar. Os níveis desejáveis para a gente iniciar o treinamento está ali entre 90 e 250. Sendo que, quando está entre 90 e 150, também é recomendado consumir um carboidrato no início do exercício. Vai depender da intensidade e da duração do exercício também, isso é importante. E é bem individualizado. Acima de 250, a gente já começa a falar em avaliar cetonas. Eu tenho muito medo quando eu falo disso aqui, não só como professora, mas como pessoa com diabetes, porque isso pode causar um certo um confundimento para as pessoas, né? Então, assim, avaliar cetona nem todo mundo consegue fazer. Se você não tem a possibilidade de avaliar cetona, se esse aluno não é bem estabelecido com essa condição, se ele sabe bem lidar, o manejo sente no diagnóstico, eu acho que não é interessante começar o treinamento. Se já é uma pessoa mais experiente, você vai avaliar a cetona. 1 minuto. Tá certo, obrigada. Você já vai avaliar a cetona, caso estejam baixas, iniciar um exercício leve a moderado, para que a gente, né, atue com aquela ativação da via aeróbia, né, aumentando o consumo de glicose e estabilizando ela, tá? Para o final do treinamento. E acima de 350, eu acho que aí, mesmo testando as cetonas, como eu já falei, esse aluno tem que estar muito bem controlado, muito bem entendido com o seu organismo para que ele não entre num caso de cetose ou cetoacidose pós-treinamento. Tá? Então, tem que ser muito bem individualizado e muito conhecido esse aluno. Então, acho que era isso que eu queria trazer para vocês. Espero ter colaborado. Agradeço muito a oportunidade para o professor Sérgio, o Descartes, de estar aqui, né? A presença de todos que vieram acompanhar, e deixo aqui meus contatos, caso tenha alguma dúvida, alguma informação que eu possa colaborar mais. Obrigada. Thalita, a apresentação, obrigado. Né? Pelo tempo, a gente vai passar diretamente, então, à segunda palestrante, né? A prof. Elisa Maia dos Santos, que vai nos abrilhantar com a palestra Suplementação no Cardiopata. Quais as particularidades? Olá, bom dia. A profissional... Vindo? Elisa Santos é nutricionista do Instituto Nacional de Cardiologia, da equipe de transplante de pulmão da mesmo instituto, e mestre em ciências cardiovasculares, também pelo Instituto Nacional de Cardiologia, e doutora em ciências de cardiologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Elisa, 10 minutos para a sua apresentação. Bom dia. Olá, bom dia. Estão me ouvindo? Conseguiram ver? Perfeitamente. Estamos ouvindo. Maximizar a sua apresentação. Pronto. Acho que agora foi, né? Perfeito. Bom dia a todos. É sempre um prazer participar do simpósio. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite. E o desafio, né, de falar em 10 minutos sobre suplementação, que é o foco do meu trabalho nos últimos anos. Principalmente, trabalho com nutrição clínica há 15 anos, então a minha rotina diária, que foi maximizada agora nos últimos 4 ou 5 anos com o doutorado, né? Então, vou tentar enxugar o máximo possível o assunto, e aí qualquer coisa, qualquer dúvida, o que vocês precisarem, deixe meu e-mail no final, é só entrar em contato. Quando a gente fala em suplementação, né, eu trouxe aqui, essa foto é uma imagem, né, de um documento da Anvisa de 2018, e mostrando o que a gente tem, o que é suplementação, né, e eu estou falando depois de uma mesa, né, de um colóquio em que a minha colega Paula Prati falou muito bem sobre suplementação e já adiantou o caminho, abriu espaço para eu poder falar. Então, assim, quando a gente pensa em suplementação, são preparações que são destinadas a complementar, né, e fornecer nutrientes. E aí,
nos últimos anos, a gente tem pensado muito em proteína, carboidrato, né? Mas, na verdade, a suplementação engloba vitaminas, minerais, ácidos graxos, fibras, probióticos, né? Que podem ou não estar sendo consumidos de forma insuficiente, tá? E esse painel aqui da Anvisa de 2018 foi uma discussão para conseguir discriminar melhor o que eram suplementos e enquadrar melhor nos RDCs, né? Mostra para gente qual a diversidade de suplementos que a gente tem, seja de vitaminas, minerais, probióticos, prebióticos, fitoterápicos, alimentos que sejam para atletas, gestantes, nutrizes, para a infância. Então, tem muita coisa, né? E que a gente consegue enquadrar somente numa frase, numa palavra, que a suplementação acaba sendo muito, muito pouco, né? Quanto um universo tão grande, tá? Então, assim, falar sobre a suplementação, qual é o objetivo? Tem diversas indicações, né? Suplementar consumo energético, complementar o consumo alimentar de indivíduos que não conseguem consumir suas recomendações diárias de energias de macro, micronutrientes. Para alguns casos, aumento de massa e força muscular, que é o que vem sendo debatido na última década. Suprir necessidades aumentadas de micronutrientes em algumas condições de saúde. Melhorar a composição corporal, mas, acima de tudo, corrigir deficiências de micronutrientes, que era a base da suplementação há décadas atrás. E aí, nós temos que pensar que o nosso paciente, cada dia tem mais acesso às informações, assim como nós, né? E ele tem um olhar sobre isso, que eu acho que que é o primeiro ponto que nós, como profissionais, devemos acompanhar esse indivíduo e dar atenção a ele, né? Que é como ele vê essa suplementação. Os pacientes, na grande maioria das vezes, eles começam a fazer uso de um suplemento, depois eles pedem a orientação de alguém. Então, quais são as expectativas que eles têm, né? Pensando nos cardiopatas, com quem eu trabalho já há muitos anos, mais vitalidade, força, melhora de qualidade de vida, longevidade, eles têm medo da morte, principalmente quem já apresentou um evento cardíaco, sabe, né, os riscos que corre, não quer passar de novo por isso. E, acima de tudo, todos eles querem se tornar mais saudáveis, né? Só que, às vezes, eles usam métodos e formas diferentes e erradas de conseguir esse objetivo e, principalmente, eles chegam para a gente na consulta com o suplemento em mãos, querendo saber como é que eles usam aquilo, ou já tomando o suplemento sem nem sequer saber como é que eles poderiam usar, se aquilo é indicado ou não, tá? Só que nós temos o nosso olhar, né? O olhar do nutricionista, ele engloba muito mais informações do que isso. A gente precisa saber, né, se esse cardiopata, qual é a doença dele? É uma insuficiência cardíaca? É de origem isquêmica? É de origem valvar? Esse paciente infartou? Quanto tempo ele tem de infarto? Ele tem angina? Qual doença valvar que ele tem? As comorbidades que esse indivíduo apresenta vão determinar o uso do suplemento, se a gente vai ser indicado ou não. Se é diabético, hipertenso, se dislipidêmico, se tem alguma doença renal, muitos deles pensam em fazer uso de suplementos proteicos e não tem nenhuma avaliação de função renal, né, recente, o que é uma contraindicação absoluta. Se tem doença pulmonar obstrutiva crônica, nós temos que olhar a idade desse indivíduo, principalmente o custo disso, o quanto isso vai custar, né, na renda familiar desse indivíduo. O estado nutricional, se esse paciente é obeso, se ele tem um peso adequado, ele pratica algum exercício ou não, quais são os hábitos alimentares dele. Antes de tudo, a gente precisa saber quais são os hábitos alimentares desse indivíduo, porque é isso que eu preciso corrigir antes de pensar em suplementar qualquer coisa que seja. E quais são os benefícios, os riscos? Existe risco? Né? E a literatura vem discutindo isso nos últimos anos, tá? Eu trouxe aqui para vocês, né, pensando em evidências, tá? E pensando em nutrição baseada em evidências. Esse aqui é uma revisão sistemática, tá? Enorme. Tem mais de 900 mil indivíduos analisados. É uma revisão de 2019, foi feita uma correção agora em 2020, tá? Em que eles excluíram estudos com o uso de castanhas, frutas, vegetais, ou seja, com alimentos, e analisaram somente estudos com o uso de suplementos. O que a gente vê hoje, né, como evidência? A gente sabe que as evidências mostram para a gente o uso de suplementos nutricionais e de intervenções dietéticas são mais efetivas na prevenção da doença cardiovascular do que no tratamento em si, tá? Esse trabalho
Ele é grande, depois quem quiser eu posso mandar por e-mail, tá? Mas o que a gente consegue observar de fato, né? O efeito do ômega 3, tá? Na prevenção do infarto miocárdio e doença arterial coronariana, tá? O cálcio e a vitamina D mostrando aí que pode ser perigoso, né? No caso de indivíduos no risco de AVC, tá? Existe um trabalho muito interessante que avaliou um estudo americano que mostra o risco, o aumento do risco de doença arterial coronariana em indivíduos que fazem uso de suplemento de cálcio, por exemplo, sem necessidade, né? Então, hoje já é contraindicado, né? E o ácido fólico está mostrando aí que pode ser, né, que pode apresentar sim um benefício na prevenção do AVC. Tá? Mas isso a gente está falando de estudos que mostram prevenção de doença cardiovascular. Quando a gente pega esses dois trabalhos aqui, eu pincelei dois trabalhos, porque até por conta do tempo, né? Mas já trabalhando com indivíduos com doença cardiovascular instalada, né? Então, dois estudos com insuficiência cardíaca. Um falando de selênio, o outro falando de está na moda, né, nos últimos anos, e principalmente esse ano, por conta do estudo associando baixos níveis de vitamina D e Covid, né? E, assim, um é um estudo pequeno, o outro é uma revisão sistemática, mostra que nesses indivíduos teve redução de LDL, de insulina, no caso do selênio, que houve redução de citocinas pró-inflamatórias, no caso da vitamina D, mas nenhum trabalho desse recomenda a suplementação quando não há deficiência do micronutriente. E isso é algo que a gente precisa discutir sempre com os profissionais e sempre com os nossos pacientes. A gente não precisa suplementar na ausência de micronutrientes, na ausência da deficiência deles. Tá? Não existem recomendações absolutas. Existem indicações de que talvez isso possa acontecer. E qual é a minha experiência? Né? Eu acho que isso é legal a gente também trocar experiências aqui com as equipes, né? com os profissionais. Então, assim, na minha experiência prática, né, trabalhando com transplante cardíaco, com insuficiência cardíaca já há bastante tempo, a gente vê que os pacientes têm mais benefício na suplementação são os pacientes desnutridos, sarcopênicos. É importante avaliar não só IMC, avaliar força muscular. Então, indivíduos que às vezes são obesos, sobrepeso, mas são sarcopênicos, então eles podem sim se beneficiar de suplementos proteicos e suplementos que tenham às vezes uma associação entre proteína e carboidrato, né? Indivíduos com anorexia, esses sim têm uma indicação bastante precisa, tá? A dispneia, associada à doença cardíaca como um todo, o paciente acaba consumindo menos. Elisa, mais um minuto, tá bom? Tudo bem. E principalmente que tem deficiência de macro e micronutrientes. Trouxe aqui para vocês, então assim, a terapia nutricional oral ela é indicada, e principalmente de forma precoce, né? Com o objetivo de recuperar estado nutricional, aumentar a força e qualidade de vida. E aí, só para finalizar, uma experiência com o whey protein e insuficiência cardíaca, que foi a minha tese de doutorado. Então, assim, eu suplementei 25 pacientes com IC de origem isquêmica durante 12 semanas com whey isolado. Não havia exercícios, uma média de idade de 65 anos. E o que a gente observou? Melhora de força, redução de adiposidade corporal e central, aumento de massa muscular e esquelética, melhora da função microvascular e da qualidade de vida. Nesse grupo, tá? Então, quem pode se beneficiar? Os ICs nas fases avançadas da doença, pacientes sarcopênicos, idosos, indivíduos com sobrepeso e obesidade, fragilidade. Porém, são dados muito recentes, não é uma recomendação. É uma indicação de que a gente pode sim trazer benefícios, mas não é para todos. Tá? O que a gente pode concluir? Uma parte dos estudos avalia o risco cardiovascular, que antes de suplementar a gente precisa melhorar hábitos alimentares, acima de tudo, é a primeira intervenção do nutricionista. A suplementação pode sim ser feita, mas precisa de uma avaliação criteriosa da sua indicação. Não deixar de olhar as evidências científicas a respeito do que a gente está tentando suplementar. A suplementação de micronutrientes deve ser feita na deficiência destes, tá? E o incentivo ao estilo de vida saudável deve ser o foco da nossa atenção. Obrigada. Qualquer coisa, deixe meu e-mail aqui. Vocês podem me pedir os artigos que eu encaminho, tá bom? Um abraço. Doutora Elisa, obrigado. Brilhante apresentação também. Passando a nosso terceiro palestrante, né, o profissional Michel Reis, falará sobre o tema O que há de novo nas técnicas respiratórias para a melhoria da saúde. Michel Reis
professor adjunto do Departamento de Fisioterapia, Programa de Pós-Graduação Estrito Sensu Educação Física e Cardiologia, coordenador do Grupo de Pesquisa em Avaliação e Reação Cardiorrespiratória do tudo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Michel Reis, você tem 10 minutos. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, agradecer o Mauro, o Pablo pelo convite, dizer que é um prazer participar dessa mesa. Reinaldo, Wallace, muito obrigado pela apresentação. O Wallace, sou suspeito. Vou compartilhar a minha apresentação e também terei o desafio aí, como a Elisa colocou, de tentar falar um pouquinho sobre esse tema em 10 minutos. Minha tela está compartilhada? Sim, só maximizá-la. Ok. Bom, então eu recebi essa provocação do Mauro, né, e achei super factível discutir numa mesa multiprofissional o que há de novo nas técnicas respiratórias para a melhoria da saúde. E me senti provocado de falar sobre treinamento muscular ventilatório, que é uma ferramenta e uma linha de pesquisa do nosso laboratório e que a gente acredita bastante no potencial dessa estratégia de treinamento para melhorar a qualidade de vida dos pacientes, principalmente pacientes com doenças crônicas. Então, ela virou uma ferramenta, né, virou uma linha de pesquisa do nosso laboratório, porque nós temos trabalhado com pacientes com insuficiência cardíaca, especialmente, mas com outras doenças crônicas, e quando nós passamos a entender que a intolerância ao exercício físico e também a limitação das atividades de vida diária dos nossos pacientes, elas também poderiam ser explicadas pela disfunção muscular respiratória que esses pacientes podem apresentar em função do contexto dessas doenças crônicas, por se tratar de uma doença inflamatória sistêmica. Mas por que é possível treinar esses músculos ventilatórios, né? Essa musculatura inspiratória, especialmente aí o diafragma? Porque o diafragma, ele é um músculo estriado esquelético, então ele tem sarcômeros, como a musculatura periférica, esquelética periférica, e predominantemente composto por fibras do tipo 1, 55%. Então, resistentes à fadiga e é bastante vascularizado. Então, ou seja, ele é capaz de responder ou ele está subjugado aos princípios do treinamento físico, especificidade, sobrecarga, reversibilidade. Qual o racional para se treinar, então, fazer o treinamento muscular ventilatório para melhorar a performance? Então, eu vou apresentar aqui para os senhores 3 racionais que a gente acredita bastante e que a gente tem focado, né, faz parte da nossa linha de pesquisa, para tentar compreender os mecanismos de que um treinamento ele pode impactar positivamente na performance ou na tolerância ao exercício e melhora no desempenho das atividades de vida diária de pacientes com doenças crônicas, especialmente pacientes com insuficiência cardíaca. O primeiro se refere à melhora da capacidade inspiratória. Então, vejam, quando eu treino musculatura ventilatória, é possível que o volume corrente desses pacientes, ele melhora com o treinamento, e isso pode impactar positivamente na maior tolerância, e aí diminuir a fadiga central que esses pacientes podem apresentar diante de um esforço ou de uma atividade de vida diária ou uma atividade ocupacional. Um segundo aspecto... Oi? Desculpe só me interromper. A tua tela está dividida, mostrando o slide próximo também. Você poderia só ampliar para melhor visualização das pessoas, por favor? Eu acho que eu já sei o que é, peraí. Deixa eu só... interrompê-lo. É porque eu estou com 2 monitores, e aí eu acho que ele está... Só um pouquinho. Desculpa. Deixa eu só voltar aqui no Zoom. E eu acho que agora travou aqui meu Zoom. Eita. Eu acho que meu Zoom está travado agora. Não sei se vocês me ouvem. Sim, estamos ouvindo, sim. Peraí, deixa eu fechar essas... voltei aqui. Okay. Voltou.
você pode botar para apresentar primeiro, Michel. E aí, quando compartilhar a tela, você pode escolher a tela só de apresentação. Ah, ok. Só um minutinho. Acho que eu fechei aqui. Como tá aí agora? Que eu não vejo. Ainda não. Não, agora tem que Apertar compartilhar a tela pelo o Zoom. share screen. Aí, entrou. Agora é só maximizar. Ah, tá. Ok, peraí. Ok? Perfeito agora, tá? Ah, Seu desculpa. tempo. Estão me ouvindo? Sim, perfeito. Ok. Então, desculpa. Estou voltando. Então, por que a gente acredita, então, que esse treinamento, essa modalidade, ela pode melhorar, impactar positivamente na melhora da performance, então, desses pacientes com doença crônica? Então, primeiro, como eu falava, é porque tem a possibilidade de melhorar a capacidade inspiratória. Um segundo aspecto é que o diafragma, como sendo um músculo com esse potencial oxidativo, uma vez que você treina, é possível que você também melhore a performance do próprio músculo. E isso vai isso vai impactar dando mais condição para esse indivíduo tolerar mais uma demanda metabólica maior. Um outro aspecto, e que tem sido de fato o nosso ponto central nessa linha de pesquisa no que diz respeito ao treinamento da musculatura ventilatória no laboratório, é o impacto que o treinamento pode ter sobre a redistribuição do fluxo em altas intensidades. Então, o que se refere, né? Então, esse processo, esse mecanismo do metaborreflexo dos músculos respiratórios. Então, já é sabido que quando o indivíduo ele está sobre alta demanda, existe uma competição da musculatura ventilatória com a musculatura periférica, que está executando aquela demanda metabólica imposta, onde a musculatura ventilatória ela ganha nesse processo, ou seja, ocorre uma redistribuição do fluxo em alta intensidade para a musculatura ventilatória, por conta da demanda metabólica e oxidativa que tem que ser mantida, comprometendo a função da musculatura periférica. Então, nós entendemos, e é o nosso ponto de investigação no laboratório, mecanismos que possam, de fato, melhorar a performance ou melhorar o desempenho do diafragma, fazendo com que esse impacto sobre a musculatura ventilatória diminua, dando mais potencial para esse indivíduo tolerar mais essa demanda metabólica imposta ou as atividades de vida diária que, para pacientes com doenças crônicas, pode representar essa alta demanda. Isso já tem sido investigado, né, em diversos trabalhos no laboratório. Esse aqui é o trabalho de um aluno de mestrado, em que os pacientes com insuficiência cardíaca eles faziam um programa de treinamento com a ventilação mecânica não invasiva. Aí tudo bem que a ventilação mecânica não invasiva não representa um treinamento da musculatura ventilatória, mas reflete, quando esse paciente faz exercício associado com a ventilação não invasiva, uma diminuição da demanda metabólica pelo músculo diafragma. Vejam que quando eles fizeram com o CPAP, aqui no caso de 5 centímetros de água, a tolerância, o tempo de exercício melhorou bastante quando comparado a uma situação controle em que esses pacientes faziam exercício físico em ventilação espontânea. O mesmo também nós encontramos para pacientes com doença com DPOC, com doença pulmonar obstrutiva crônica, que também cursa com uma disfunção muscular periférica. Então, quando esses pacientes eles foram submetidos à ventilação mecânica não invasiva, com essa perspectiva de diminuir a demanda metabólica do diafragma, eles toleraram também mais o exercício físico quando comparado a uma situação controle de ventilação espontânea. Então, esse tem sido o nosso foco, de pensar estratégias de interferir ou de promover melhora do desempenho da musculatura ventilatória, pensando em impactar na melhora do desempenho. Como é que a gente pode fazer, então, a avaliação dessa musculatura ventilatória para treinar? Então, existe, para se avaliar a força dessa musculatura ventilatória, é feita a avaliação da pressão inspiratória máxima, que é uma técnica chamada de manovacometria, onde você faz medidas seriadas da máxima força inspiratória desse paciente. Então, esse aqui é o dispositivo que é utilizado para fazer essa avaliação, o manovacômetro. E, além disso, você também pode avaliar a resistência dessa musculatura ventilatória, onde você pega um percentual dessa força medida como sendo a máxima força muscular inspiratória, e você treina por um tempo limite
e ver como esse paciente se comporta, né, na execução dessa tarefa de fazer repetições seriadas, né, de variação de volume, desde a capacidade residual até a capacidade pulmonar total. Esse aqui é um dispositivo novo que tem sido utilizado para fazer treinamento da musculatura ventilatória, e ele tem atualmente substituído esse equipamento aqui, que é o manovacômetro, que sumiu do nosso mercado nacional. E aí nosso grupo, recentemente, se debruçou em avaliar o potencial desse mesmo dispositivo de treinamento muscular ventilatório para avaliar essa força da musculatura ventilatória, porque ele tem algumas características interessantes. Ele é um dispositivo que permite avaliar a força da musculatura inspiratória sem gerar um esforço inspiratório que possa repercutir, que possa ter impacto, ter uma repercussão hemodinâmica que não é interessante para pacientes, principalmente que tem risco de fazer algum evento cardiovascular. Então, ele é um dispositivo que tem de válvula aberta, depois eu posso até explicar e discutir no tempo das questões, e ele pode mimetizar, assim, a manovocometria. Então, veja, aqui nós fizemos uma avaliação comparando esse dispositivo com um dispositivo chamado padrão ouro para avaliar a força muscular respiratória, que é o manovacômetro, e nós vimos uma boa correlação e uma boa concordância entre os dispositivos, e nesse trabalho até nós desenvolvemos uma fórmula de predição para avaliar, então, essa força muscular respiratória por meio desse dispositivo aqui. Como treinar? O treinamento ele é bem parecido com o treinamento da musculatura periférica. Então, você tem que pensar numa carga, você tem que pensar em como você vai distribuir essa carga em séries e repetições, em frequência e também em período. E ele pode ser feito por meio de dispositivos que a gente chama de mecânico, que você pode entregar para o paciente levar para casa, você monta esse treinamento e aí você pode monitorar por telereabilitação, e aí você pode encontrar com esse paciente uma vez por semana ou a cada 15 dias para fazer uma correção da carga. Um minuto, por favor. Ok, obrigado. E recentemente, a gente tem debruçado lá no laboratório e também avaliar estratégias de treinar esse paciente. Então, hoje a gente tem pensado em fazer um treinamento menos agressivo, né? Pensando que nós temos trabalhado com pacientes com doenças crônicas. Então, o que se tem na literatura é um treinamento do tipo escada, né? Ou tipo degrau, em que você vai trabalhando percentuais, e esses percentuais eles podem variar de 10%, mas na nossa experiência, identificando que os pacientes, eles às vezes eles não toleram essa variação de 10% por conta da limitação funcional deles, nós desenvolvemos hoje uma técnica de treinar esses pacientes num protocolo parecido com rampa, que você faz incrementos bem mais sutis, e aí esses pacientes eles toleram com mais tranquilidade a incrementação da carga para o seu treinamento muscular ventilatório. Então, a literatura ela já traz desde 2012 esse artigo clássico aqui, mostrando que pacientes com insuficiência cardíaca se beneficiam melhorando a força da musculatura inspiratória, mas com impacto principalmente na melhora da capacidade funcional. Vejam que esses autores eles avaliaram o VO2 pico desses indivíduos e observaram que depois do treinamento eles se beneficiaram com melhora então do desempenho, mas também melhora da utilização do oxigênio para a tarefa. E existem até meta-análises já mostrando que, de fato, esse treinamento muscular ventilatório tem impacto no VO2 pico e também na melhora da performance desses indivíduos. E para finalizar, eu gostaria de trazer aqui, de fazer um link, né, com o colóquio da Cíntia, da última mesa, mostrando que um aspecto bastante interessante que nós também temos nos atentado é para o impacto positivo que ele tem sobre a modulação autonômica cardíaca. Então, veja, uma vez que você treina essa musculatura ventilatória, você também está trabalhando com essa variação de volume pulmonar, né? E isso tem um impacto positivo na melhora da modulação autonômica parasimpática. Então, esse aqui é um trabalho também que foi desenvolvido lá no nosso laboratório, onde nós observamos que quando esses pacientes eles foram submetidos a alguma estratégia ventilatória, treinamento muscular ventilatório ou até mesmo, aqui no caso a EPAP, vejam como, aqui são os intervalos RS, mas vejam como isso se organizou, né, de forma muito harmônica, e isso, de fato, tem um impacto sobre a melhora da modulação autonômica, e nós observamos que uma melhora da modulação simpática, parasimpática, sobre o coração. Então, isso também é um outro efeito bem interessante da possibilidade de treinar a musculatura ventilatória. Bom, eu acho que era isso, eu deixo aí meu e-mail, desculpa a confusão aqui na colocação da tela, e aí estou aberto aí para a gente poder discutir, e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês nessa manhã.
Obrigado, Michel. Excelente apresentação também. Iremos, então, para a nossa palestra desse momento da mesa de novas tendências, que será a palestra As Tecnologias Móveis Auxiliando na Monitorização do Treinamento. E essa palestra será proferida pelo profissional João Felipe, que é médico especialista em medicina do exercício e do esporte, diretor de assistência médica da clínica Clinimex, e diretor da Sociedade de Medicina do Exercício e do Esporte do Estado do Rio de Janeiro. Dr. Felipe Franca, você tem a palavra, 10 minutos, por favor. Bom dia, obrigado pelo convite aqui no evento, muito bacana aí todas as palestras até agora. Vou compartilhar minha tela. Agradeço o assunto aí, porque é um assunto que me motiva, me fascina. Não sei se vocês estão vendo, já estão vendo a apresentação? Sim? Sim, estamos vendo. Só maximizar, por favor. Ok? Perfeito. Tudo certo? Beleza. Então tá, o assunto é muito interessante, foi sugerido até por mim e aceito, agradeço imensamente, é um assunto que me fascina, né? Eu acho que cada vez mais a gente vai estar com essas tecnologias, né? Elas estão evoluindo muito. Aqui meus conflitos de interesse, eu estou ligado a 3 sociedades médicas, a Sociedade de Medicina do Exercício, aqui o DERCAD também, da SOCERJ, e a Associação de Medicina Física e Reabilitação do Rio de Janeiro, e trabalho basicamente na Clinimex, onde a gente avalia e prescreve exercício para grupos especiais e cardiopatas, especialmente. Bom, o nosso grupo publicou esse artigo aí sobre justamente frequencímetros, né, na International Journal of Cardiovascular Science, num número específico sobre exercício físico para grupos de cardiopatas, né, e a gente publicou essa revisão sistemática aí dos receptores, né, os sensores de frequência cardíaca naquela época, né. A tecnologia está evoluindo muito e atualmente eu vejo como modelo aí esses relógios smartwatches, né, especificamente o Apple Watch, que eu uso, né, regularmente. É um dispositivo realmente que fascina aí pela facilidade de monitoramento, a utilidade intuitiva dele, a capacidade de, enfim, de análise dos dados, né, de armazenamento de todos os dados. A gente vai passar muito sobre essa tecnologia nova aí. Eu acho que é interessante o Apple Watch, principalmente que ele veio com esse estímulo aí de você completar os círculos de atividade ao longo do seu dia, né? Então, ele é um sensor de atividade mesmo. Então, você vê aí que tem 3 círculos. O círculo mais interno, o círculo azul, é o tempo que você tem que ficar em pé ao longo do dia, que ele estima em 12 horas que você fica em pé, mas claro que 10 minutos de 1 hora ele já contabiliza como 1 hora em pé. Então, ele estimula você a completar o círculo todo dia, né? Você não ficar sentado o dia inteiro. O círculo azul você tem que completar. O círculo verde é o círculo de exercício físico. Quando você ativa realmente o sensor de exercício físico, você dizer para ele, eu estou fazendo exercício. E ele contabiliza aí, e a meta dele é 30 minutos diários para você completar esse círculo verde. E o círculo vermelho é o círculo de calorias queimadas, calorias ativas, né, ao longo do seu dia. E esse aí é altamente customizável, de acordo com a sua meta de perda de peso, manutenção de peso, e é um estímulo também para você completar esse círculo todo dia. Então, ele fica com esses círculos aí para você se estimular, a se mexer, a ficar em pé, fazer exercício e gastar caloria. E, além disso, ele permite você a compartilhar esse tipo de informação com quem você quiser. Você pode compartilhar com o teu amigo, com a tua mulher, com o teu filho, com o teu cliente, por que não, né? Para você ficar de olho nele, você ficar monitorizando, e além do relógio ficar estimulando ele, você também pode estimulá-lo a fazer mais movimentos, né? Se exercitar mais, se movimentar mais ao longo do dia, ficar mais em pé também. E é possível ainda você fazer uma competição, não sei se vocês estão vendo aqui, competir com o Jane, né? Então, a gente pode fazer uma competição de 7 dias para ver quem faz mais, para quem gasta mais caloria, para quem se move mais, se movimenta mais. Então, torna-se até competitiva essa questão da informação, né, do movimento ao longo do dia. E aí ele manda umas mensagenzinhas ao longo do dia, olha,
é hora de você se levantar, levante-se e movimente-se por 1 minuto, porque ele detectou que você ficou sentado por muitos minutos, né, seguidos. Então, ele dá essas informações, esses insights aí para você se movimentar mais. E, ao mesmo tempo, ele te dá recompensas, né? Eu acho que o exercício funciona muito, principalmente para quem não tem o hábito, quando você passa a ter mais recompensas. E o Apple Watch faz isso, né? Ele vai te dando troféus, ele dá incentivos, fala que você conseguiu, você ganhou outra hora para a sua meta de ficar em pé, né? Ou se você estiver competindo com alguém, ele avisa que a outra pessoa completou já os 3 círculos de atividade. E no terceiro quadrinho aqui, ele vai te dando uns troféus dizendo que você completou certas metas, né? E isso, de uma certa forma, cria-se um estímulo, né? Dá uma sensação de recompensa, o que faz com que torne a parte de você fazer, gastar mais caloria, mais motivadora, digamos assim. Alguns grupos já publicaram aí a validade e a validade mesmo da medida da frequência cardíaca, né, no exercício do Apple Watch, e mostrou bastante boa correlação com outros tipos de monitores de frequência cardíaca, tanto para caminhar, quanto para fazer jogging, né, um trote leve, quanto para correr. Né? E esse trabalho especificamente mostrou-se que intensidades maiores podem ter um erro um pouco maior na medida, né? Assim como exercícios realizados com membros superiores, em que o sensor, né, está no punho, então você pode ter algum erro de medida porque você está fazendo uma isometria maior com seu punho e talvez diminuindo o fluxo ali daquele antebraço. E aí o sensor não detecta tão bem. E, ultimamente, na última versão do Apple Watch, ele já integrou o eletrocardiograma, né? Que foi recentemente validado aqui no Brasil e que é possível você compartilhar essas informações com o médico, com o serviço médico, para você ter realmente o acompanhamento, o monitoramento à distância aí do indivíduo mais comprometido do ponto de vista de coração, né? Muito bem, e aí ele faz certos alertas. O sensor de frequência cardíaca fica aberto o tempo todo que você estiver usando o relógio no braço, e ele mostra lá a sua frequência cardíaca, mostrou sinais de ritmo irregular, sugestivos de fibrilação atrial, né? Se você não foi diagnosticado com a fibrilação atrial por um médico, você procure o serviço médico para ver o que está acontecendo. Assim como ele mostra também que se você não tiver ativado o seu sensor de exercício, ele pode mostrar que a sua frequência cardíaca está acima de 120, né? Quando você pareceu estar inativo por 10 minutos na tal hora. E isso fica registrado. E se você não estiver fazendo exercício, talvez seja o momento de você procurar um serviço médico para ver o que está acontecendo também. Né? Ou então você ativa o seu sensor de exercício e vai ganhar uns minutinhos a mais naquele círculo lá. Isso já foi matéria de um paper no New England, né? Com a questão do Big Data, né? No Apple Watch, a gente tem a opção de compartilhar essa informação com o fabricante. Então, ele pode coletar esses dados de frequência cardíaca, de atividade, e eles podem usar para diversas análises de pesquisa. Então, nesse artigo especificamente, foi uma crítica a excesso de informação, né? Que talvez o paciente que tem a fibrilação atrial possa receber informações demais e erradas até, né? Apenas 1/3 nesse paper, apenas 1/3 das irregularidades de ritmo eram condizentes com fibrilação atrial. E, de um certo modo, esse excesso de informação pode até tornar um pouco estressante aí a vida de um paciente que tem arritmia cardíaca por receber informações demais. Então, tem que dosar bem que tipo de informação você quer fornecer para o teu paciente, né? Além disso, esse sensor mostrou-se também bastante válido para variabilidade de frequência cardíaca, que é uma vedete aí do momento, que a gente está aprendendo a lidar com ela por conta dessa quantidade de informação que a gente tem visto, né? Então, como o sensor está aberto o tempo inteiro, ele realmente mede a variabilidade da frequência cardíaca o tempo inteiro e ao longo de todo o dia, e especialmente ao longo do sono também, né? E isso é um dado interessante para a gente ver a integridade do sistema nervoso autônomo, integridade de estresse físico, mental, né? E, enfim, valores muito altos condizem com maior descanso, né? Maior relaxamento. Valores muito baixos podem condizer aí com um maior grau de ansiedade ou pouco sono, né? A gente, como eu te falei, a gente está aprendendo a lidar com isso. A tecnologia está avançando tanto, pode ser que amanhã
essa informação que eu esteja dando para vocês esteja já defasada. Mas eu gosto muito desse aplicativo chamado Auto Sleep, né, que ele monitoriza o sono através de frequência cardíaca e o sensor de movimento do braço, né, do relógio, no caso, e ele vai classificando para você a qualidade do seu sono de acordo com a variabilidade da frequência cardíaca, com o valor mesmo de frequência cardíaca de repouso, e o movimento do teu braço, né, para dizer se o seu sono foi de qualidade, né? Eu peguei aqui um exemplo meu de sono de sábado para domingo, que é um sono mais restaurador, né? Vocês podem ver aqui os círculos verdes no domingo, já na segunda-feira eu já tenho um círculo amarelo, na terça já é um círculo vermelho, né? Sinal de que a qualidade do sono vai diminuindo ao longo da semana e melhora no final de semana. Então, João, 1 minuto. Ok. Ele pode me dizer que o sono profundo foi de 3 horas apenas, sendo que o sono total foi de 9 horas e meia. Né? E ao longo dos dias ele vai me classificando também esse sono da melhor qualidade. Bom, isso já foi também um ato de estudo desse grupo, na revista Sleep, né? Tentando validar realmente o uso da frequência cardíaca e desse sensor de movimento, confrontando com sensores de polissonografia. E mostrou boa correlação para screening, né? Talvez não para diagnóstico, para screening. Acho que essa tecnologia vai avançar nesse sentido e é uma questão de aguardar. Nos iPhones de vocês, né, quem tem iPhone, você tem também o aplicativo Saúde, que compila todas as informações, né, ele classifica em várias categorias de saúde, né, mas vamos pegar aqui algumas interessantes, né. O respiratório, ele estima o teu VO2 máximo a partir das atividades que você faz, né. Eu tenho um sensor de saturação de oxigênio também que, por Bluetooth, ele registra lá. Eu também tenho o sensor de pressão arterial, que também ele registra, né, se eu for medindo ao longo do tempo, e o sensor de frequência cardíaca, que ele vai medindo ao longo do tempo, que você pode ver isso por hora, por dia, por semana, por mês e por ano. Então, aqui a gente tem os intervalos, ó, meus dias de exercício, né, qual foi a frequência cardíaca máxima. Aqui eu só mudei de dia, semana, mês, e aqui a variabilidade da frequência cardíaca, né? A Apple mede isso com uma métrica chamada SDNN, o desvio padrão entre 2 batimentos cardíacos normais, que são os beats N e N. Então, ele vai pegando várias amostras ao longo do dia e vai classificando para você e medindo a sua variabilidade da frequência cardíaca ao longo dos dias, ao longo das horas, né? E aqui ele vai registrando também seus dados de saúde, peso, altura, né? Índice de massa corporal, percentual de gordura e toda a sua atividade, qual é a sua tendência de caminhadas, de passos, de lances de escada, né, de horas em pé ao longo do dia, né, e vai montando vários gráficos para você a partir disso. E aí é interessante que você vai vendo o seu grau de atividade, vai se estimulando mais a se movimentar, né, ao longo das semanas. É interessante você ir acompanhando. E queria destacar essas 3 plataformas digitais aqui, uma delas brasileira, que é a Treinos, e o Strava e o Training Peaks. Eu sou usuário do Strava, então vou passar rapidamente aqui pelo Strava. O Strava é uma rede social de atividade física, né, em que você pode ter seguidores, você pode seguir as pessoas, ele registra suas atividades, né, registra suas tendências, distância, ritmo, tempo, e ele vai medindo isso ao longo do tempo e vai mostrando para você também um score de fitness e freshness, que é o estresse seu físico, né, ao longo da progressão da sua atividade física, né, dos dias, dos anos. Então, eu peguei aqui o meu score do ano passado, né, que eu tive uma grande atividade no início do ano, parei um pouco no meio do ano e voltei a me exercitar mais no final do ano. Então, ele vai me dando o meu índice de fadiga, o meu índice de fitness, né? Aqui, por exemplo, é um esforço relativo. Tchau. É um esforço relativo de uma atividade, né, que ele vai me classificando ao longo do ano, né, várias atividades similares e vai me comparando uma atividade com a outra e vai mostrando o meu progresso. Então, isso também é bastante interessante. Eu posso compartilhar essa informação com o treinador, com amigos, com quem eu quiser. E ele faz uma compilação também do meu ano, né? Como é que foi o meu ano, qual foi a distância que eu corri, quanto tempo que eu corri, qual foi o meu ganho de elevação, quais minhas corridas, e aqui as distâncias totais aí, né? Então, 2019 foi um bom ano para mim e 2020 ainda não, por isso que eu botei de 2019 aí, né? E no ano do coronavírus, a gente teve que inovar na Clinimex com telemedicina, e acho que a grande informação disso tudo foi a informação, né? Então, a gente classificou vários tipos de exercício em vídeos e tal, mas acho que a grande vedete do programa de exercício foi empoderar o paciente mesmo a se monitorar, né? Então, a gente estimulou a aquisição de dispositivos de monitoramento, frequencímetros, monitores de
de saturação, né, pressão arterial, e colocamos uma plataforma, aqui é um eletrocardiograma também que a gente recomenda o aluguel né, para pacientes mais arriscados. E a gente, na verdade, criou essa plataforma de informações em que a gente cria todo o perfil do cliente e coloca toda a série de exercícios deles, né? E, na verdade, a gente insere toda a informação de monitoramento deles, a partir das informações que eles incluem para a gente, né? Eles podem incluir ou mesmo a equipe vai incluindo, e com isso a gente vai tendo as medidas armazenadas, compiladas, para serem analisadas depois em relatórios para os médicos pacientes, para os personal trainers, enfim, para todas as pessoas que querem acompanhar mais de perto esses dados, né, esses pacientes. E a gente vai aqui acumulando ao longo de várias sessões, né, ele vai colocando, cada sessão ele vai colocando a informação. João, vou pedir para o senhor ir encerrando, por favor. Ok, desculpe pelo tempo, muito obrigado pelo convite e finalizo por aqui. Bom dia a todos. Dizer que é um prazer estar participando dessa mesa brilhante com pessoas que eu tenho bastante apreço. Vou ser bem sucinto aqui, porque a gente está com o tempo bem estourado, então vou fazer uma pergunta para cada participante dessa mesa. Vou começar com a professora Thalita. Doutor Caldas, ele faz uma pergunta que eu vou ser sucinto nas perguntas também, peço por gentileza que os palestrantes sejam sucintos nas respostas. Ele pergunta se o HIT ele pode ser feito para pacientes que tenham lesões em órgãos-alvos, como neuropatia periférica, retinopatia e nefropatia, já que isso representa a maior parte dos pacientes, se é seguro fazer esse tipo de treinamento com esses pacientes. Não, assim, nos últimos posicionamentos ainda não existe uma recomendação para atividade de alta intensidade para pacientes com presença de complicações. Tá? Até nessa última de 2019 vem reforçando essa ideia. Aí é caso a caso que tem que ser avaliado a forma que você vai trabalhar, a intensidade, tudo, mas treinamentos de alta intensidade não são incentivados. Muito obrigada. Doutora Elisa, o professor Carlos Vieira, ele faz uma pergunta, vou ser sucinto aqui na pergunta dele, qual o papel dos substitutos de refeição de baixa caloria na suplementação de cardiopatas que precisam perder peso? Então, os substitutos eles podem ser utilizados, mas em último caso, né? A primeira coisa que a gente precisa fazer é entender por que aquele paciente não está conseguindo realizar uma refeição adequada, né? E em casos de o paciente não pode porque ele está na rua, ele tem alguma atividade que ele tenha que fazer que impeça que ele realize uma refeição com alimentos de fato, né? Com o que a gente chama de comida de verdade, a gente pode lançar mão, tá? Pode ser uma estratégia, tá? Mas não é uma recomendação. É aquela estratégia de último caso. É melhor que ele faça uso desse tipo, né, de suplemento de baixa caloria do que ele comer algo que seja completamente inadequado. Então, varia de caso a caso, mas pode ser sim como uma última estratégia. Muito obrigado, Elisa. Professor Michel, o Alexandre Lima pergunta qual a sua opinião sobre estratégias simples para o treinamento muscular respiratório, como encher balão, língua de sogra, para os pacientes predominantemente do SUS, né, devido ao custo elevado do Power Brief, equipamento que o senhor apresentou. Alexandre, obrigado pela pergunta. Eu acho assim que é importante a gente entender que essas técnicas que você mencionou, né, de encher balão, trabalhar com canudos, água, de fato é fundamental para a melhora da função pulmonar, mas para treinamento muscular ela não serve, né? A gente tem que pensar, como eu falei lá no início da minha palestra, que para você, de fato, impor um treinamento muscular ventilatório, né, para esse músculo diafragma, musculatura inspiratória especialmente, você tem que pensar nos princípios do treinamento físico que vale para qualquer músculo. Então, você tem que garantir sobrecarga, você tem que garantir ali aquelas relações de repouso e número de séries, então o volume. Então, ou seja, essas técnicas de melhorar a função pulmonar, elas não têm impacto sobre a melhora da força muscular respiratória. Você, de fato, tem que pensar numa estratégia que gera sobrecarga. Então, é bem-vinda para a melhora da função pulmonar, mas para treinamento de musculatura ventilatória, não. Muito obrigado, Michel. Para finalizar, doutor João, o Bruno Guio
ele pergunta qual o índice da variabilidade da frequência cardíaca que o Apple Watch mede. Salvo engano, você comentou isso na palestra, mas se puder endossar, por favor. Pode repetir a pergunta? Qual o índice de variabilidade da frequência cardíaca que o Apple Watch avalia? Então, eu vivo buscando esses valores de referência e eu não há ainda valores de referência para a variabilidade da frequência cardíaca, tá? Eu acho que a validade disso é intra-indivíduo mesmo, né? Ver como é que isso se comporta ao longo dos seus dias, né? Eu já coloquei o relógio em criança e a variabilidade da frequência cardíaca da criança é em torno de 100, 120 milissegundos, enquanto num de um adulto ativo como eu é em torno de 80, 70, 80. Mas, às vezes, eu alcanço 120, de acordo com a atividade e o relaxamento que eu tive, né? Então, a variabilidade da frequência cardíaca condiz com a quantidade de a frequência cardíaca máxima que você atingiu ao longo do dia e a frequência cardíaca mínima que você atingiu durante o sono. Então, acho que o comportamento entre indivíduo é que tem que ser observado, mais do que valor de referência próprios, né? Assim, por idade e sexo. Então, acho que a gente ainda vai ter esses valores no futuro, porque a gente está tendo muito dado, o tal do Big Data está aí, e é isso. Acho que não tem valor de referência ainda. Eu posso estar enganado aqui, mas eu busquei e não tenho ainda. Tá? Eu vivo em busca desses números, desses dados, mas ainda não tenho. E eu fico ligado na minha variabilidade de frequência cardíaca, porque eu acho que diz respeito muito ao seu status de descanso mesmo, sabe? Para fazer uma atividade mais intensa, você precisa ter um VFC, né? Um HRV, Heart Rate Variability, né? Você tem que ter um valor alto para você fazer uma atividade mais intensa ou mais duradoura, né? Mais longa. Muito obrigado, doutor João. 2 recados rápidos. Primeiro, agradecer a participação também do pessoal que está aqui junto da gente do Congresso. Tem várias perguntas aqui que eu peço desculpas que pelo tempo eu não consegui passar para os palestrantes. Se vocês puderem responder às pessoas, por gentileza. E muitas pessoas estão solicitando o e-mail de vocês. Eu sei que vocês colocaram no final da apresentação, mas se puderem, por gentileza, colocar no chat para facilitar a comunicação com as outras pessoas, tá bom? Mais uma vez, agradeço a todos e encerro aqui a mesa. Muito obrigado.